Fala, galerinha do quinto ano A! Vem comigo para mais uma aula de língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos iniciar os nossos conteúdos para a nossa segunda avaliação, ok? E hoje o assunto é linguagem formal, linguagem informal e gírias. Bora lá? Começando pela linguagem formal. A linguagem formal, crianças, ela pode ser nomeada também de registro formal e ela é usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação, da conversa, as pessoas que estão trocando ali as palavras ou em situações que requerem maior seriedade. Por exemplo, com quais pessoas você deve utilizar uma linguagem formal? Com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com a sua tia, com a professora Liliane, com o professor David, com a professora Micaela, com a diretora irmã Mauricélia, com a professora Suelena, certo? São situações, crianças, em que exige uma formalidade, um pouco mais de respeito dentro da situação em que você se encontra. Por exemplo, quando você ia apresentar um trabalho no colégio, você tem que utilizar uma linguagem formal, uma linguagem culta, tá bom? Anotem aí também. Qual outro nome nós damos para a linguagem formal? Linguagem culta. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos entender um pouco o que é a questão da linguagem informal, turminha. A linguagem informal, ela pode ser nomeada também de registro informal e é usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. Por exemplo, com quem você pode utilizar a linguagem informal? Quando você conversa com um coleguinha da sua idade, por exemplo, que não há essa questão da formalidade dentro da conversa de vocês. Então, você pode usar, de repente, gírias, abreviações, até mesmo um apelido, né, carinhoso para poder se referir ao colega de vocês. Isso, turma, é uma característica da linguagem informal, que, anotem aí, pode ser chamada também de linguagem coloquial, certo? Então, a linguagem formal a gente chama de linguagem culta e a linguagem informal também podemos chamar de linguagem coloquial, ok? Dentro da linguagem informal, nós temos um fenômeno na língua portuguesa que a gente chama de gírias. E as gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizada entre jovens. Exemplos de gírias. E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Égua, pai d'égua. E aí, tudo ok? Certo, crianças? Então, são palavras curtas que a gente emprega dentro de uma conversa informal, por exemplo, entre nós, coleguinhas de classe. Tudo ok até aqui, turminha? Muito bem. Vejam bem, crianças, aqui na página 26, nós temos esses dois exemplos sobre linguagem formal e linguagem informal. Aqui nós temos uma cartinha acerca de um menino que ficou doente, né? E o seu pai deve relatar isso para a escola através de um bilhete, tá bom? Então, prestem atenção aqui na primeira cartinha. Diz assim, percebam, as duas cartas falam sobre o mesmo assunto, tá bom? Mas há uma diferença entre uma e outra, percebam. Primeiro bilhete. Bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do quinto ano A, não irá à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Aqui na segunda cartinha. E aí, beleza? O Carlinho está zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal, sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Lembrando,
os dois bilhetes estão se referindo ao mesmo conteúdo. É um pai que quer relatar à escola que o filho Carlos está doente. Entretanto, um bilhete está na linguagem formal e o outro na linguagem informal e contém gírias. Qual é o da linguagem formal, linguagem culta? O bilhete número 1, certo? Que está mais adequado a um bilhete que deve ser enviado para a escola. Então, o bilhete número 1 é um bilhete na linguagem formal, linguagem culta. E esse bilhete número 2 seria adequado se fosse enviado para um colega, digamos assim, do pai, e não para a escola. O bilhete número 2, ele é uma característica da linguagem informal, né, ou linguagem coloquial, com presença de gírias, por exemplo, e aí, beleza? Outro tipo de gírias. Galera, vou avisar a galera aí, certo? Ele tá meio zicado, bem aqui tem, olha, o Carlinhos está zicado, certo? Então também é um exemplo de gírias que nós utilizamos dentro da linguagem informal. Deu para compreender? Então, crianças, a partir desse exemplo, vocês vão resolver a atividade da plataforma, que é justamente esta atividade da página 26, que está aqui, e da página 27, certo? É uma atividade tranquila, uma atividade fácil acerca do assunto, mas leiam com atenção. Certo, galerinha? Beijos e até a próxima aula.